Lucas Anderson sempre teve o mundo aos seus pés. Ele não era apenas mais um milionário. Ele era o milionário. Sua vida era o que muitos só ousavam sonhar. Aos 35 anos, tinha conquistado tudo. Uma carreira brilhante, uma fortuna imensa e uma noiva que parecia ter saído direto de uma capa de revista. Emily Scott. Juntos, formavam o casal perfeito. O grande dia havia chegado. O casamento que toda a alta sociedade de Nova York esperava com ansiedade. Era o evento do ano. Flores exóticas importadas, um salão luxuosamente decorado e convidados ilustres que mal podiam esperar para assistir ao sim mais comentado da temporada. Para Lucas, seria apenas mais um dia em que ele seria o centro das atenções. Algo a que estava acostumado. Mas algo estava errado. Enquanto ajustava a gravata diante do espelho, uma sensação estranha o invadiu. Nos últimos dias, seus advogados ligavam sem parar. Negócios, ele pensou, podem esperar. Afinal, nada seria mais importante do que aquele momento. Ou pelo menos era o que acreditava. O telefone vibrava novamente no bolso, insistente. Lucas respirou fundo. Hoje é o meu dia. Nada vai estragar isso. Do lado de fora, seu melhor amigo John o esperava sorridente, pronto para acompanhá-lo até o altar. Lá fora tudo era perfeição. Convidados animados, câmeras preparadas, fotógrafos registrando cada detalhe. Mas prestes a abrir a porta, o telefone vibrou de novo. Com mais força. Uma sensação gelada percorreu seu corpo. Algo dentro dele dizia que aquela ligação não era comum. Com relutância, ele atendeu. Na tela, o nome. Thomas. Seu advogado-chefe. Lucas, precisamos conversar. A voz de Thomas soava diferente, tensa, quase trêmula. Thomas, hoje não. Estou prestes a me casar. Pode esperar. Não, Lucas, não pode. O silêncio que se seguiu foi pesado, sufocante. O acordo com a CNC Corporation desmoronou. Por um instante, Lucas não compreendeu. Como assim? O investimento, os fundos, perdemos tudo. O mundo pareceu parar. O ar ficou denso. As mãos de Lucas suaram. O telefone quase escorregou de seus dedos. Tudo? Ele sussurrou incrédulo. CNC faliu, Lucas. E todo o seu dinheiro foi junto. Seu coração disparou. O espelho diante dele refletia um homem que em questão de segundos havia perdido tudo. No exato dia em que deveria começar sua nova vida. Cada palavra de Thomas soava como um golpe. O coração de Lucas afundou. Tudo o que ele havia construído, seu império inteiro, tinha desaparecido. Ele piscou, ainda parado diante do espelho, tentando absorver o que acabara de ouvir. Naquela manhã, era um dos homens mais ricos do país. Agora, estava falido. E o que eu faço agora? A pergunta escapou de seus lábios antes mesmo que percebesse. Era um pensamento que nunca havia tido antes. Lucas Anderson, o homem que sempre tinha todas as respostas, agora não sabia o que fazer. Precisamos nos encontrar imediatamente, traçar uma estratégia. Estou indo para o local do casamento, disse Thomas, encerrando a ligação antes que Lucas pudesse responder. Lucas ficou em silêncio. Lentamente, virou-se para o espelho. Mas o reflexo que o encarava já não era o de um homem confiante, era o de alguém perdido. Ele via a si mesmo em um terno caro, diante de um casamento que, de repente, já não fazia sentido. Seu coração batia acelerado. Ele sabia que precisava tomar uma decisão. De repente, a porta se abriu com força. John entrou com um grande sorriso no rosto. Ei, campeão! Pronto para conquistar o mundo mais uma vez? Lucas forçou um sorriso, mas por dentro sentia que o mundo estava desmoronando. Olhou para o amigo, incerto se devia contar a verdade ou fingir que tudo estava bem. Afinal, o que Emily diria? Como reagiria ao descobrir que o homem com quem estava prestes a se casar
Tinha acabado de perder tudo? Lucas olhou em direção ao salão. Os convidados já começavam a se sentar sorridentes, sem imaginar o que se passava por trás daquela porta. Ele tinha tudo o que qualquer pessoa poderia desejar, mas naquele instante percebeu que tudo podia desaparecer num piscar de olhos. A pergunta ecoava em sua mente: o que eu faço agora? Lucas Anderson se sentia preso em um pesadelo. O casamento, o ápice de sua vida perfeita, estava prestes a se transformar em um desastre inimaginável. Tudo o que havia construído, reputação, fortuna, poder, começava a se desfazer diante de seus olhos. E ele não podia impedir. Do lado de fora, as risadas, conversas e o tilintar de taças só aumentavam a tensão. Para os convidados, era apenas mais um espetáculo de luxo e glamour. Para Lucas, era o início do colapso. Seu coração batia forte. As palavras de Thomas ainda ecoavam em sua mente. Você perdeu tudo. Como aquilo podia ser verdade? Como um dos homens mais bem-sucedidos de Nova York podia perder absolutamente tudo em um único instante? Era surreal, mas o medo crescente em seu peito deixava claro. Era real. Lucas, você está pronto? A voz despreocupada de John o trouxe de volta à realidade. Lucas se virou lentamente, mas não conseguiu dizer nada. Como poderia contar a verdade? Como explicar que, no auge do sucesso, sua vida havia desmoronado tão brutalmente? Ele sabia que deveria ser honesto, com John, com Emily, com todos, mas não conseguia. O medo da humilhação pública, o medo de ser visto pelo que realmente era, um homem quebrado, sem nada, o paralisou. Ele se voltou para a porta que o separava de Emily, sentindo o peso de cada passo que o levaria até ela. Do outro lado estava a mulher que ele acreditava. Ela era a mulher com quem ele acreditava que passaria o resto da vida. Emily, provavelmente naquele instante, fazia os últimos ajustes em seu vestido de noiva impecável, sem imaginar o caos que estava prestes a começar. Quando Lucas estendeu a mão para abrir a porta, ela se escancarou de repente. Clarissa, uma das madrinhas e grande amiga de Emily, entrou apressada, os olhos arregalados de urgência. Lucas, precisamos conversar. O tom na voz dela fez o coração dele disparar ainda mais. O que foi? Perguntou com a garganta seca, sentindo como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. A Emily. Ela ouviu rumores. Dizem que algo está errado, que seus negócios não vão bem. Ela quer saber a verdade. Clarissa o encarava, esperando que ele negasse. Mas o mundo de Lucas parecia girar mais rápido. O tempo jogava contra ele. Emily sabia. De alguma forma, a notícia de sua falência havia se espalhado antes mesmo que ele pudesse contar. Agora, ele tinha uma escolha impossível: mentir para tentar salvar o casamento, ou contar tudo e enfrentar as consequências. Lucas sabia. Naquele instante, não havia mais como fugir da verdade. Onde ela está? Perguntou a voz trêmula. Na sala de preparação, esperando por você, respondeu Clarissa, lançando-lhe um olhar preocupado. Você precisa falar com ela agora, antes que tudo piore. Lucas passou por ela em silêncio, sentindo o peso das paredes se fechando ao seu redor. Cada passo em direção a Emily parecia mais pesado que o anterior. Parou diante da porta, respirou fundo e entrou. Emily estava de costas, diante de um grande espelho. O reflexo mostrava uma noiva impecável, ajustando delicadamente o véu. Perfeita, serena, como se nada pudesse arruinar aquele momento. Mas Lucas sabia. Aquela perfeição estava prestes a ser despedaçada para sempre. Ao ouvir o som da porta se fechando, Emily se virou. Os olhos que antes brilhavam de expectativa agora pareciam sombrios, como se ela já soubesse o que ele iria dizer. Ficou em silêncio por alguns segundos, observando-o com uma mistura de curiosidade e desconfiança.
Lucas, o que está acontecendo? Perguntou, a voz baixa, controlada, mas o tremor nela era inconfundível. Lucas tentou encontrar as palavras certas, mas elas simplesmente não vinham. Como explicar algo tão rápido, tão devastador? Como dizer à mulher que ele estava prestes a desposar que não havia mais nada, nem fortuna, nem segurança, nem futuro garantido? Emily, eu... começou, mas a voz falhou. Respirou fundo e forçou as palavras a saírem. Eu perdi tudo. O silêncio caiu como uma sentença. O negócio desabou. Eu estou falido. A palavra falido pairou no ar como um golpe mortal. Emily ficou imóvel, como se a notícia a tivesse atingido fisicamente. Piscou algumas vezes, tentando processar o que acabara de ouvir. O quê? Foi tudo o que conseguiu dizer a princípio. Como assim, falido? Como isso pôde acontecer? A voz dela subiu, o controle que tentava manter começando a se despedaçar. Lucas deu um passo à frente, tentando explicar. Foi uma catástrofe financeira, algo que ninguém poderia prever. A CNC Corporation quebrou, e com isso, todo o nosso dinheiro se foi. Eu realmente não sei o que fazer. Lucas mal conseguia falar. Emily recuou, o rosto contorcido em descrença e raiva. Você perdeu tudo? A incredulidade na voz dela era clara. Como pôde deixar isso acontecer, Lucas? Como me trouxe aqui sabendo que estava falido? Você mentiu para mim, para todos nós. Lucas tentou se aproximar, mas Emily se afastou, os olhos agora cheios de fúria. E o que espera que eu faça agora? Gritou, a voz ecoando pela sala. Ficar ao seu lado enquanto você recomeça do zero? Viver uma vida sem luxo, sem nada? Isso não é o que você me prometeu. Lucas sentiu um aperto no peito, as palavras dela atravessando sua alma. Ele sabia que estava em jogo muito mais do que apenas dinheiro. O modo como ela reagia naquele instante dizia mais sobre o futuro deles do que qualquer coisa que já haviam vivido juntos. O que ela realmente queria? O homem que ele era ou o estilo de vida que ele oferecia? Antes que pudesse responder, Emily se virou bruscamente, atirando o buquê ao chão com raiva e olhando para Lucas com desprezo. Sem dizer uma palavra a mais, começou a sair da sala. Lucas ficou paralisado por alguns segundos, mas a voz dela ecoou novamente. Eu não consigo fazer isso! Não posso me casar com alguém que não tem nada! Ela disse alto o suficiente para que os convidados do lado de fora ouvissem. E então, Emily se foi, deixando Lucas sozinho, chocado e devastado. Os murmúrios dos convidados lá fora cresceram à medida que começavam a perceber o que estava acontecendo. Em poucos minutos, o que deveria ser o casamento mais luxuoso do ano se transformou em uma cena de abandono público. Lucas mal conseguia processar os olhares surpresos e os sussurros, enquanto via Emily passar, arrancando o véu e jogando-o ao chão antes de desaparecer pela porta. Ali parado, Lucas sentiu que havia perdido mais do que apenas sua fortuna. Perdeu sua reputação, seu orgulho e agora, a mulher que acreditava ser sua parceira para a vida. Ele ficou no meio da sala, ainda assimilando a sequência devastadora de acontecimentos. O burburinho dos convidados crescia, misturado com o som apressado dos passos de Emily enquanto ela deixava o local. O que deveria ser a celebração de um casamento dos sonhos rapidamente se transformava em um espetáculo de humilhação pública. Ele sentia o peso do fracasso como nunca antes. Não era apenas o dinheiro que havia escapado de suas mãos. Era sua reputação, o respeito que sempre comandara, e agora, até mesmo a mulher que acreditava amar o havia abandonado. Tudo desmoronava diante de seus olhos e não havia nada que pudesse fazer para impedir. Respirou fundo e, lentamente, saiu da sala onde Emily o confrontara. Sentiu os olhares sobre si
Enquanto caminhava pelo corredor, os sussurros dos convidados, os rostos de amigos e parceiros de negócios, agora voltados para ele com surpresa e desaprovação. Do outro lado da sala, John, que ainda não sabia de nada, encontrou Lucas. O sorriso habitual desapareceu quando começou a perceber o caos que se desenrolava. Aproximou-se de Lucas com expressão preocupada, tentando entender o que estava acontecendo. Lucas, o que foi isso? O que está acontecendo? Perguntou John, claramente confuso. Lucas olhou para ele e por um instante não soube o que responder. Ele estava cercado por pessoas, e a cada segundo que passava, mais e mais convidados olhavam em sua direção, esperando que ele dissesse algo, oferecesse alguma explicação. Mas como explicar que, em apenas algumas horas, sua vida havia desmoronado? Não aqui, John. Não aqui, murmurou Lucas, a voz tensa e exausta, gesticulando para que o amigo o seguisse para fora, longe dos olhares curiosos e das perguntas não ditas. Os dois caminharam pelas portas laterais do salão, deixando para trás os sussurros inquietos. O ar fresco lá fora trouxe a Lucas um breve alívio, mas a realidade de sua situação rapidamente o alcançou. Ele sabia que teria que contar a John, alguém em quem confiava, alguém que poderia compreender o que estava acontecendo. O que foi isso, Lucas? O que a Emily estava falando? Repetiu John, agora com mais urgência na voz. Lucas respirou fundo, ainda tentando organizar seus pensamentos. O silêncio entre eles se alongou por alguns segundos, que pareceram uma eternidade, até que finalmente falou. Perdi tudo, John. Todo o meu dinheiro, os negócios, os investimentos, tudo. As palavras saíram com dificuldade, como se pronunciá-las tornasse a realidade ainda mais dolorosa. John o observou em silêncio, absorvendo a informação. Abriu a boca para falar, mas a descrença travava suas palavras. Como isso aconteceu? Finalmente perguntou, ainda atônito. A CNC Corporation faliu e eu perdi tudo que tinha investido lá. Lucas olhou para o chão, a vergonha pesada em sua voz. E agora, Emily me deixou. Ela não quer ficar comigo sem o dinheiro. John balançou a cabeça, ainda tentando processar tudo. Conhecia Lucas há anos, mas nunca imaginara que ele chegaria a esse ponto. Sempre tão confiante, sempre parecendo ter tudo sob controle, vê-lo desmoronar agora parecia surreal. E agora? O que você vai fazer? Perguntou John, a voz cheia de preocupação. Lucas não tinha resposta. Pela primeira vez na vida não sabia o que fazer. Sempre tivera uma solução para tudo. Sempre soube como contornar problemas e sair por cima. Mas desta vez era diferente. Desta vez, ele estava completamente perdido. Eu não sei, admitiu, a voz falhando. Não sei por onde começar. Tudo o que eu era, tudo o que eu tinha, se foi. Passou a mão pelos cabelos, tentando afastar o desespero que ameaçava dominá-lo. John observou o amigo em silêncio por alguns instantes, antes de colocar uma mão firme em seu ombro. Vamos recomeçar, disse simplesmente, mas com determinação. Não vai ser fácil, mas você não está sozinho nisso. Vamos encontrar uma saída. Você vai se reerguer, Lucas. Vai levar tempo, vai ser diferente, mas você vai superar isso. Lucas olhou para John, sentindo pela primeira vez uma pequena centelha de esperança em meio à escuridão. A ideia de recomeçar parecia impossível, mas talvez, só talvez, ele pudesse encontrar um caminho para reconstruir sua vida. Não seria fácil, mas com o apoio de John, poderia dar os primeiros passos para se levantar novamente. Eu não sei nem por onde começar, murmurou, sentindo o peso da incerteza. John sorriu levemente. Primeiro, vamos sair daqui. Você não precisa encarar todos aqueles olhares hoje. Vamos para algum lugar mais tranquilo e decidir o que fazer a seguir. Lucas assentiu. Sabia que John tinha razão. Ficar ali, cercado por pessoas que só o veriam como
ou milionário falido não ajudaria em nada. Ele precisava de espaço para pensar, para começar a aceitar sua nova realidade e planejar os próximos passos. Enquanto caminhavam juntos, afastando-se do local do casamento, Lucas olhou para o salão, que deveria ter sido o palco do dia mais feliz de sua vida. Agora, tudo o que restava era vazio e silêncio. O som de risadas e celebrações havia desaparecido, e a escuridão da noite começava a cercá-los. Cada passo ao lado de John era um lembrete de que, a partir daquele momento, tudo seria diferente. Ele havia perdido tudo, mas talvez, só talvez, houvesse uma chance de recomeçar. Lucas não tinha certeza de como havia chegado ali. A última semana passara em um borrão. Deixou Nova York logo após o desastre do casamento, sentindo-se mais perdido do que nunca. A cidade que antes o reverenciava agora parecia opressiva, cheia de memórias que ele não queria enfrentar. Quando John sugeriu que ele tirasse um tempo longe, Lucas não hesitou. Agora estava em uma pequena cidade no interior, longe de todo o luxo que antes definia sua vida. O lugar era simples, quase humilde, cercado por campos e casas antigas. O ritmo lento da cidade contrastava com a correria de Nova York. Mas Lucas precisava disso. Precisava de espaço para respirar, processar o que havia acontecido e descobrir como começar de novo. Ele se instalou em uma pequena casa alugada. Nada de mansões grandiosas ou carros de luxo, apenas uma cama, uma mesa e uma cadeira. Para alguém acostumado ao melhor que o dinheiro podia comprar, a simplicidade de sua nova vida era um choque. Mas, de certa forma, também um alívio. Ali, ninguém esperava nada dele. Ele era apenas mais um homem tentando seguir em frente, mantendo-se ocupado e, mais importante, evitando enlouquecer com seus próprios pensamentos. Lucas começou um trabalho temporário em um restaurante local. O proprietário, um homem de meia idade chamado Frank, não fazia ideia de quem ele era, e Lucas preferia manter assim. Não queria que ninguém soubesse de sua vida passada de luxo e fracasso. O trabalho no restaurante era simples: limpar mesas, atender clientes, ajudar na cozinha. Para alguém que um dia comandou negócios milionários, parecia mundano, mas ao mesmo tempo dava a ele um sentido de propósito que não esperava. No entanto, o peso de sua vida anterior ainda estava lá, sempre presente em sua mente. O contraste entre quem ele era e quem havia se tornado era difícil de ignorar. Um dos maiores desafios era lidar com sua própria arrogância. Sempre se via como alguém superior, destinado ao sucesso. Agora, era apenas um funcionário em um pequeno restaurante servindo pessoas que nunca haviam ouvido falar dele, e isso o incomodava mais do que queria admitir. Mas o trabalho no restaurante trouxe também algo inesperado, uma nova perspectiva. Essa mudança começou quando ele conheceu uma mulher que trabalhava como garçonete ali, Sarah. Ela era diferente de tudo o que Lucas já conhecera, prática, determinada e, acima de tudo, genuína. Para ela, status e dinheiro não significavam nada. O que importava eram as pequenas coisas: honestidade, trabalho duro e, principalmente, viver de forma autêntica. No início, Lucas não sabia o que pensar dela. Estava acostumado a pessoas que o adulavam, que o tratavam com reverência. Sarah, por outro lado, o tratava como qualquer outro colega de trabalho. Não se impressionava com ele, e isso o deixava desconfortável. Ao mesmo tempo, havia algo em sua postura que o intrigava. Pela primeira vez, ele se viu cercado por alguém que esperava dele apenas honestidade. Numa noite, após um longo dia de trabalho, Lucas e Sarah estavam limpando o restaurante. O silêncio entre eles era confortável, mas Lucas sentiu a necessidade de falar. "Você já se perguntou o que faria se tudo desse errado?" Perguntou de repente, sem pensar. Sarah parou o que estava fazendo e olhou para ele, surpresa com a pergunta. "Como assim?" respondeu curiosa. "Se você perdesse tudo,
Se sua vida virasse de cabeça para baixo da noite para o dia, o que faria? Insistiu Lucas, a voz mais baixa que o habitual. Sara refletiu por um momento antes de responder. Acho que já perdi tudo uma vez, disse simplesmente. E aqui estou. Às vezes, perder tudo é o que nos faz perceber o que realmente importa. Lucas ficou em silêncio, absorvendo suas palavras. Era estranho ouvir alguém falar tão abertamente sobre algo que ele próprio lutava para processar há semanas. Mas, ao mesmo tempo, as palavras de Sara pareciam carregar uma verdade que ele não podia ignorar. Eu tinha tudo, sabe? Confessou Lucas, sem olhar diretamente para ela. E perdi tudo. Não sei como, não sei como recomeçar. Sara o observou por um instante, sem julgar, apenas ouvindo. Então, com um sorriso gentil, disse: Talvez você esteja pensando demais no que perdeu e pouco no que pode ganhar. A simplicidade daquela resposta atingiu Lucas de uma forma inesperada. Ele sempre se concentrara no que lhe fora tirado: fortuna, status, segurança. Mas Sara, com sua visão prática e direta da vida, parecia enxergar algo que ele não podia: o valor das coisas simples, coisas que dinheiro algum podia comprar. Naquela noite, enquanto caminhava de volta para a pequena casa onde agora vivia, Lucas começou a refletir sobre as palavras de Sara. Talvez houvesse algo nessa vida simples que ele ainda não tinha percebido. Talvez, de alguma forma, isso fosse o recomeço que ele tão desesperadamente precisava. Mas para encontrá-lo, teria que deixar de lado o homem que costumava ser e começar a aceitar o homem que estava se tornando. Os dias de trabalho no restaurante começaram a passar de forma diferente. A vida, que antes parecia apenas uma sucessão de derrotas e decepções, começou a tomar uma nova forma. Ele ainda carregava o peso de sua queda, mas gradualmente estava aprendendo a viver com menos. Menos expectativas, menos luxo e, surpreendentemente, menos preocupações. E o mais importante, estava aprendendo a viver com mais. Mais simplicidade, mais autenticidade. E, claro, havia Sara. Havia algo nela que afetava Lucas de maneiras que ele ainda não conseguia compreender completamente. Sara parecia ter uma leveza natural, uma habilidade de lidar com os problemas diretamente, sem carregar o peso do mundo nos ombros, algo que ele nunca tinha visto antes. Ao contrário de tudo o que conhecera, Sara não se importava com dinheiro, status ou aparências. Para ela, a vida era sobre o que você fazia com o que tinha, não sobre o que possuía. Lucas não sabia exatamente quando começou a sentir algo a mais por ela. Talvez em uma tarde comum, enquanto limpavam o restaurante juntos, ou talvez quando percebeu seu sorriso ao atender os clientes. Sempre genuíno, sempre real. A verdade era que Sara começava a ocupar um lugar em seus pensamentos de uma forma que ele não conseguia controlar. Numa sexta-feira à noite, após um longo dia de trabalho, Frank decidiu fechar o restaurante mais cedo. Sara e Lucas se ofereceram para ajudar a limpar antes de ir para casa. A noite estava fresca e o silêncio no pequeno restaurante parecia mais confortável do que nunca. Trabalharam lado a lado, em silêncio, até que Sara quebrou inesperadamente a quietude. Então, Lucas, o que você vai fazer agora? Perguntou, sem tirar os olhos do balcão que estava limpando. A pergunta parecia inocente, mas Lucas sabia que havia algo mais por trás dela. Ela tentava entender o que se passava em sua cabeça, assim como ele tentava fazer sentido de seus próprios sentimentos. Ele pausou por um momento, colocou o pano de lado e olhou para ela. Não sei bem. Acho que ainda estou tentando descobrir quem eu sou sem tudo aquilo, respondeu com honestidade, algo que não era fácil para ele. E você? O que faria? Sara parou o que estava fazendo e olhou diretamente nos olhos dele, com uma expressão mais séria desta vez. Após uma breve pausa, disse: Eu já passei por isso uma vez, Lucas. A voz dela era mais baixa
e havia um peso em suas palavras. Já tive que descobrir quem eu era sem nada. Lucas ficou em silêncio, surpreso com a confissão. Nunca imaginara que Sara pudesse ter passado por algo semelhante. Ela sempre parecia tão em paz com sua vida simples, tão segura de si mesma. Mas pela primeira vez, ele começou a se perguntar o que ela havia enfrentado antes de chegar ali. "O que aconteceu?" perguntou, tentando não soar intrometido, mas curioso o suficiente para entender o que havia por trás de sua serenidade. Sara sorriu levemente, mas era um sorriso triste. Continuou limpando o balcão, como se fosse difícil dizer aquelas palavras. "Cresci em uma família rica. Meus pais tinham grandes negócios, muito dinheiro, uma vida de luxo." Começou, com um tom nostálgico, mas não exatamente feliz. Tudo girava em torno de status, de manter aparências, de ser perfeita. No fim, senti que realmente não sabia quem eu era, só sabia o que as pessoas esperavam de mim. Lucas a observou atentamente. A história de Sara era surpreendentemente próxima da dele, mas com uma diferença crucial. Ela escolheu deixar aquele mundo para trás. Ele respirou fundo e perguntou, tentando entender o que a fez abandonar aquela vida. Sara suspirou. "Quando eu tinha 23 anos, decidi que não queria mais aquela vida." Sara começou, a voz firme, mas serena. "Deixei tudo para trás. Meus pais disseram que eu estava sendo ingrata, que nunca sobreviveria sem o dinheiro deles. Mas eu sabia que, se ficasse naquele mundo, me tornaria alguém que eu não queria ser." Lucas sentiu uma conexão inesperada com a história dela. Ele sempre acreditara que o dinheiro era a chave para a felicidade, mas agora, ouvindo Sara, começou a perceber que talvez aquilo que ele sempre valorizara, não, era tão importante quanto pensava. "Foi fácil?" perguntou Lucas com um leve toque de ironia na voz. Sara riu suavemente. "Não, nada fácil, mas eu prefiro viver com menos e ter mais de mim mesma. Foi assim que aprendi a valorizar o que realmente importa. E você, Lucas? O que importa para você agora?" A pergunta atingiu Lucas de forma inesperada. O que realmente importava para ele naquele momento? Ele havia passado tantos anos perseguindo sucesso, status e segurança financeira que nunca parou para se perguntar o que verdadeiramente importava. Mas olhando para Sara, naquele instante, começou a perceber que talvez as respostas que buscava estivessem ali mesmo, na simplicidade que ela encarnava. "Não tenho certeza", admitiu, a voz baixa. "Mas acho que estou começando a descobrir." O silêncio que se seguiu estava cheio de significados não ditos. Lucas percebeu que pela primeira vez em muito tempo estava sendo honesto consigo mesmo e com alguém. Havia algo em Sara que o fazia querer ser uma pessoa melhor, mais autêntica. Sara sorriu novamente, desta vez de forma mais gentil. "Acho que é um bom começo, Lucas." Naquela noite, enquanto caminhava para casa, Lucas não conseguia parar de pensar na conversa com Sara, no que ela havia revelado sobre si mesma, na coragem que teve de deixar tudo para trás e recomeçar sem arrependimentos. E principalmente na paz com que parecia lidar com suas escolhas. Talvez fosse isso que ele precisava. Talvez fosse isso que faltava. A coragem de deixar o passado para trás, de se reinventar, de aceitar que poderia ser alguém diferente sem precisar do dinheiro para definir quem era. Mas havia algo mais. Algo que Lucas não queria admitir para si mesmo, mas que se tornava cada vez mais claro a cada dia. Ele estava começando a sentir algo por Sara, algo mais profundo do que a admiração. E embora isso o assustasse, também era a coisa mais real que ele sentira em muito tempo. Os dias seguintes, a revelação de Sara, marcaram uma mudança perceptível na mente de Lucas. Ele havia passado tanto tempo vivendo uma vida definida por posses e pela forma como o mundo o via, que agora, vendo Sara, era forçado a repensar tudo. O que realmente o definia? Quem ele era sem sua riqueza?
e, mais importante, quem ele queria se tornar daqui para frente. Seu tempo com Sarah tornou-se cada vez mais natural. Trabalhavam lado a lado no restaurante, e suas conversas, antes ocasionais, se tornaram profundas e frequentes. Lucas se pegava pensando nela, mesmo quando ela não estava por perto. A calma de Sarah, sua força, a forma como lidava com os desafios, tudo isso o fazia refletir sobre o que realmente importava na vida. No entanto, enquanto Lucas tentava se ajustar à sua nova realidade, surgiu uma oferta inesperada, trazendo de volta o mundo que ele achava ter deixado para trás. Thomas, seu antigo parceiro de negócios, conseguiu rastreá-lo naquela pequena cidade, e o encontro despertou uma mistura de emoções que Lucas não estava preparado para enfrentar. Lucas, precisamos conversar, disse Thomas, entrando no restaurante em uma tarde movimentada, sua presença completamente fora de lugar naquele ambiente simples. Lucas ficou surpreso ao vê-lo. Por um momento, sentiu uma onda de vergonha e raiva, lembrando-se de como tudo havia desmoronado por causa dos investimentos fracassados. Mas havia algo no tom de Thomas que parecia diferente. Ele não estava ali para reviver o passado. Estava ali para oferecer algo novo. Sentaram-se em uma mesa no canto, longe dos olhares curiosos dos clientes e de Sarah, que estava ocupada atendendo outro grupo. "O que você quer, Thomas?" Lucas perguntou direto. Não tinha mais paciência para jogos de poder e conversas movidas por status que antes marcavam suas interações de negócios. "Vim te oferecer uma saída", começou Thomas, com um sorriso confiante. "Tenho uma nova oportunidade de investimento, algo grande. Se você entrar comigo, podemos recuperar sua fortuna." "E não é pouco, estou falando de te colocar de volta ao topo." As palavras de Thomas pairaram no ar, cheias de promessas e possibilidades. Por um instante, Lucas sentiu aquela familiar adrenalina do poder, a excitação de estar envolvido em algo grandioso. Ele poderia recuperar tudo: a fortuna, o status, a vida que conhecia. Seria tão fácil voltar ao mundo que antes dominava. Mas então, olhou ao redor do restaurante simples, para a vida que estava começando a construir ali e, mais importante, para Sarah. Ela estava do outro lado da sala, sorrindo para os clientes, movendo-se com a mesma facilidade natural de sempre. Naquele momento, Lucas percebeu a profundidade da escolha que tinha pela frente. Se aceitasse a oferta de Thomas, significaria deixar tudo para trás. A simplicidade, a autenticidade que estava começando a descobrir e possivelmente sua conexão com Sarah. Ele sabia que, se voltasse para o mundo dos negócios, para o mundo que antes o definia, mergulharia de volta naquilo que o afastaria de quem estava se tornando. "Não vou mentir, Lucas", continuou Thomas, percebendo o silêncio. "Sei que as coisas não têm sido fáceis, mas você é um empresário. Você sabe que pode se reerguer, pode voltar a ser quem era. Então, o que me diz?" Lucas olhou Thomas nos olhos. Ele sabia que essa decisão não era apenas sobre dinheiro, era sobre quem ele queria ser. Poderia voltar a ser o antigo Lucas Anderson, o homem poderoso, o milionário admirado por todos, mas que agora percebia ser alguém vazio por dentro. Ou poderia continuar por um caminho incerto, mas mais genuíno. "Não sei se quero ser esse homem de novo", disse Lucas finalmente, a voz baixa, mas firme. Thomas franziu a testa, claramente surpreso com a resposta. "Você está falando sério? Lucas, essa é sua chance de voltar ao topo. O que você está fazendo aqui, limpando mesas? Isso não é você." Lucas respirou fundo. Sabia que Thomas não entenderia, mas isso não importava mais. Ele sabia que, se aceitasse essa oferta, perderia algo muito maior. Algo que não tinha preço. A chance de ser alguém autêntico, de viver uma vida que finalmente fizesse sentido e de construir algo verdadeiro com Sarah. Ele estava apenas começando a compreender. "Talvez seja isso que eu sou agora."
Lucas? Thomas perguntou surpreso. Eu aprendi que existe mais na vida do que dinheiro e status. Lucas respondeu com calma. Talvez você esteja certo. Talvez eu esteja limpando mesas agora, mas pela primeira vez sinto que estou realmente vivendo. Thomas balançou a cabeça incrédulo. Você está cometendo um erro, Lucas, disse a voz carregada de desprezo. Está jogando sua vida fora. Lucas sorriu, mas havia uma certa tristeza naquele sorriso. Sabia que Thomas não veria as coisas da mesma forma, mas também sabia que essa era a decisão certa para ele. Não, Thomas. Acho que pela primeira vez estou fazendo algo certo. Com isso, Lucas se levantou, deixando Thomas sozinho à mesa. Caminhou em direção à porta, sentindo um peso se levantar de seus ombros. Havia uma nova leveza em seus passos, uma sensação de que finalmente estava no controle de sua própria vida. Antes de sair, Lucas lançou um olhar para Sara. Ela estava ocupada como sempre, mas quando seus olhos se encontraram, ela lhe deu um sorriso simples, mas cheio de significado. Naquele momento, Lucas soube que havia tomado a decisão certa. Saiu do restaurante sentindo o ar fresco da tarde, e certo de que, embora tivesse deixado o passado para trás, o futuro que o aguardava era muito mais promissor do que qualquer fortuna que pudesse recuperar. Na manhã seguinte, Lucas sentiu novamente o ar fresco ao sair do restaurante. O peso da decisão ainda pairava, mas, para sua surpresa, não havia arrependimento. Havia uma sensação de paz que ele não sentia há muito tempo. Pela primeira vez, Lucas havia escolhido o que era certo para ele, não o que os outros esperavam. Enquanto caminhava pelas ruas tranquilas da pequena cidade, refletiu sobre o quanto sua vida havia mudado. Chegara ali como um homem quebrado, perdido e sem identidade. Agora, tinha uma nova perspectiva sobre o que realmente importava. Não era dinheiro ou poder, mas a simplicidade e autenticidade que ele descobria dia após dia. Ao se aproximar da casa alugada, percebeu que seus pensamentos continuavam voltando para Sara. Desde que ela compartilhara sua história e passado, algo havia mudado. Lucas sentia uma conexão mais profunda com Masson. Com ela, algo que nunca experimentara antes. Sabia que, além de qualquer transformação interna, Sara era uma das principais razões pelas quais estava começando a se reencontrar. Mais tarde, naquela noite, Lucas retornou ao restaurante. Sara estava terminando seu turno, limpando as mesas e organizando o lugar, como fazia todas as noites. Quando o viu entrar, deu-lhe um sorriso calmo, sem saber que algo significativo havia acontecido naquele dia. "Está aqui para jantar?" perguntou Sara, arqueando uma sobrancelha enquanto se aproximava. Lucas riu levemente. "Na verdade, vim para conversar", disse, olhando para ela com sinceridade. Sara parou o que estava fazendo e cruzou os braços, intrigada. Lucas hesitou por um momento, procurando as palavras certas, mas ao olhar nos olhos dela, percebeu que não precisava de grandes discursos. Só precisava ser honesto. "Thomas veio me ver hoje", Lucas começou, observando a expressão dela mudar sutilmente. "Ele me ofereceu uma chance de recuperar tudo. O dinheiro, o status, a vida." Sara permaneceu em silêncio, esperando que ele continuasse. "Eu recusei." Lucas terminou sem hesitar. Sara piscou, visivelmente surpresa. Ela não esperava que Lucas, o homem que antes era milionário e agora buscava um novo começo, tivesse recusado a chance de voltar ao topo. "Por que você recusou?" Finalmente perguntou, a voz calma, mas cheia de curiosidade. Lucas respirou fundo, sentindo o peso da resposta em seus lábios. "Porque esse não sou mais eu", disse com convicção. "Eu costumava pensar que o dinheiro definia quem eu era, que sem ele eu não era nada. Mas depois de perder tudo percebi que estava errado. O que realmente importa não pode ser comprado." Sara o observou atentamente, ponderando suas palavras. Havia uma profundidade no que Lucas dizia que ressoava com ela em um nível pessoal.
Ela sabia como era difícil abandonar uma vida de luxo e riqueza, e ouvir Lucas falar com tanta sinceridade a fez admirá-lo ainda mais. "E o que realmente importa para você agora?" perguntou Sara, com um sorriso suave. Lucas deu um passo mais próximo, sentindo o coração acelerar. Ele sabia que a resposta para aquela pergunta era simples, mas, ao mesmo tempo, cheia de significado. Olhou diretamente nos olhos de Sara e disse: "O que realmente importa para mim agora é ser honesto sobre quem eu sou e o que sinto." Ele fez uma breve pausa, reunindo coragem antes de continuar. "Sara, você é uma das razões pelas quais estou redescobrindo quem realmente sou, e sinto que, com você ao meu lado, posso continuar sendo a melhor versão de mim mesmo." Sara permaneceu em silêncio por um momento, absorvendo o que ele acabara de dizer. Um sorriso suave surgiu em seus lábios e ela deu um pequeno passo em sua direção. "Lucas, eu te vi mudar desde o momento em que chegou aqui, e, para ser honesta, sinto algo por você também", admitiu, a voz baixa, mas clara. O coração de Lucas disparou. Era uma conexão diferente de tudo que ele já havia sentido. Não tinha a ver com dinheiro, status ou poder. Era algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profundo. Tratava-se de ser verdadeiro, vulnerável e abraçar o que realmente importava. Ficaram em silêncio por alguns segundos, o restaurante ao redor parecendo desaparecer. Não havia necessidade de mais palavras. Lucas deu um passo à frente e, sem hesitar, segurou a mão de Sara. Ela olhou para ele e, naquele momento, tudo pareceu se encaixar. Não precisavam de grandes promessas ou declarações de amor eterno. O que tinham ali e agora era suficiente. Era real. Na semana seguinte, Lucas decidiu permanecer na pequena cidade. Não sabia exatamente o que o futuro reservava, mas sabia que estava no caminho certo. Tinha feito as pazes com seu passado e estava aprendendo a valorizar o presente. Ao lado de Sara, havia encontrado uma nova forma de viver, simples, mas cheia de significado. Um dia, enquanto caminhavam juntos pelos campos, Sara se virou para Lucas e perguntou: "Você acha que teria feito essa escolha se não tivesse perdido tudo?" Lucas pausou por um momento, refletindo sobre a pergunta. Ele sabia que, se não tivesse passado pelo que passou, provavelmente nunca teria conhecido Sara, ou aprendeu as lições que agora o definiam. "Acho que às vezes é preciso perder tudo para descobrir o que realmente importa", respondeu ele, sorrindo para ela. Sara retribuiu o sorriso e os dois continuaram caminhando lado a lado, com o futuro à frente. Um futuro que, para Lucas, agora estava claro. Não importava quanto ele tivesse perdido no passado, porque o que ele havia encontrado valia muito mais do que qualquer fortuna que pudesse imaginar. Meses se passaram desde que Lucas Anderson tomou a decisão de recusar a oferta de Thomas e seguir um caminho diferente. Não foi fácil, e ele sabia que recomeçar sempre seria um desafio. Mas com o tempo, Lucas percebeu que era mais forte do que jamais imaginara. Ele deixou de lado o desejo obsessivo por dinheiro e status e começou a construir uma vida baseada na autenticidade e na honestidade. Embora não tivesse a mesma fortuna de antes, Lucas conseguiu reconstruir sua vida. Investiu em pequenos negócios na cidade com a ajuda de John e alguns novos amigos que fez. Não eram empreendimentos milionários, mas eram estáveis e respeitáveis. Agora, Lucas tinha uma vida financeira equilibrada, trabalhando com propósito, e cada decisão que tomava refletia sua nova compreensão do que era verdadeiramente importante. Sara permanecia ao seu lado, e sua presença constante, junto à simplicidade com que encarava a vida, dava a Lucas a certeza de que havia encontrado algo muito mais valioso do que qualquer quantia de dinheiro. Juntos, criaram uma rotina que, embora distante dos luxos do passado, trouxe uma paz que ele nunca imaginou existir. No entanto, o passado parecia determinado a não deixá-lo seguir em frente tão facilmente. Em um ensolarado sábado, enquanto Lucas se preparava para mais um dia de trabalho no restaurante,
Ouviu uma batida na porta. Levantou-se, abriu e, para sua surpresa, viu Emily. Sua ex-noiva estava ali, com os mesmos olhos ansiosos de sempre, mas havia algo diferente em sua expressão, uma mistura de arrependimento e desespero que Lucas não reconhecia. Lucas. A voz de Emily tremia levemente, um tom que ele nunca havia ouvido antes. Ela parecia hesitante, como se estivesse procurando as palavras certas para dizer. Lucas permaneceu em silêncio, observando-a atentamente. Havia uma tensão palpável no ar. Ele não esperava vê-la novamente, não depois de ela tê-lo deixado no altar sem sequer olhar para trás. Mas ali estava ela, como um eco do passado que ele tentava esquecer. "O que você está fazendo aqui, Emily?" Lucas finalmente perguntou, a voz firme, porém controlada. Emily baixou a cabeça por um instante antes de olhar para cima, os olhos agora cheios de emoção. Eu sinto muito, Lucas", começou a voz vacilando. "Eu cometi um erro, um grande erro. Quando eu te deixei, estava com medo, confusa. Não sabia o que fazer. Quando você me disse que tinha perdido tudo, pensei que sem dinheiro, sem a vida que planejamos, não haveria mais nada para nós. Mas agora vejo que estava errada." Lucas sentiu uma mistura de emoções percorrer seu corpo. Por um lado, ele esperava ouvir algo assim algum dia. A traição de Emily havia ferido profundamente, mas o tempo curara grande parte daquela dor. Por outro lado, ele não podia ignorar o frio com que ela o abandonou, escolhendo a segurança financeira em vez do amor. "Você me deixou no altar, Emily", disse Lucas calmamente, mas com um peso na voz que deixava claro o quanto aquele momento havia marcado sua vida. "Você não hesitou, não me deu chance de explicar. Você apenas foi embora." Emily balançou a cabeça, lágrimas começando a surgir em seus olhos. "Eu sei que fui egoísta e imatura. Pensei que dinheiro era tudo que importava. E quando ele se foi, entrei em pânico. Mas agora eu entendo." Ela respirou fundo, tentando controlar as lágrimas. "O que realmente importava era você. E eu te perdi, Lucas. Eu quero consertar as coisas. Quero voltar para você." O pedido dela pairou no ar, pesado de tensão. Lucas a observou, sentindo uma onda de nostalgia misturada com uma ponta de compaixão. Emily não era mais a mesma mulher de antes. Talvez o tempo também tivesse sido duro com ela, forçando-a a enxergar o vazio de suas escolhas, mas isso não mudava o fato de que Lucas havia seguido em frente. "Emily", começou ele, a voz gentil, mas firme. "O que você acha que teria acontecido se eu tivesse recuperado minha fortuna naquele dia? Se eu ainda fosse o homem que você conhecia, com todo o dinheiro e status, você estaria aqui agora ou estaria comigo apenas por isso?" Ela permaneceu em silêncio, incerta sobre como responder. Lucas sabia que a resposta era óbvia, mas não queria machucá-la mais do que o necessário. "Você está aqui agora porque eu reconstruí minha vida, mas desta vez sem luxo, sem excessos. E agora estou construindo algo real, algo que não depende de quanto dinheiro tenho no banco." Ele fez uma pausa, deixando suas palavras penetrar. "Eu não sou mais aquele homem, Emily, e francamente não acho que você entende o que isso significa." Emily abriu a boca para dizer algo, mas as palavras pareciam escapar. Finalmente, ela percebeu que o homem à sua frente era alguém diferente, alguém que talvez ela nunca tivesse conhecido de verdade. "Sinto muito", murmurou, com lágrimas ainda caindo. Lucas deu um passo à frente, mas em vez de afastá-la com amargura, olhou para ela com compaixão. "Emily, espero que um dia você consiga encontrar o que realmente importa. Não é o dinheiro que te define, não é o luxo ou a vida que você pensa precisar. Você precisa olhar para dentro de si mesma e descobrir o que realmente te faz feliz, não o que acha que vai te dar segurança." Ela assentiu lentamente, lágrimas escorrendo livremente. Lucas sabia que ela havia entendido. Talvez pela primeira vez estivesse começando a enxergar a vida sob uma nova perspectiva.
Mas a verdade era que já era tarde demais para eles. Sem dizer mais uma palavra, Emily se afastou, indo em direção à estrada. Lucas a observou até desaparecer de vista, sabendo que havia feito a coisa certa. O passado, enfim, ficara para trás. 1 ano se passou. E chegou o momento mais importante da vida de Lucas. Ele estava diante do altar, mas desta vez ao lado de alguém que personificava tudo o que ele havia descoberto como verdadeiro. Sara, em um vestido branco simples e elegante, estava ao seu lado, sorrindo com a mesma leveza que conquistara seu coração desde o começo. Ao redor deles, amigos e familiares se reuniam para testemunhar a cerimônia simples e íntima. Não havia pompa nem luxo excessivo. Era exatamente como Lucas sempre imaginara: genuíno, autêntico e cheio de amor. Enquanto Sara pronunciava seus votos, Lucas sentiu uma profunda sensação de paz envolvê-lo. Ele havia encontrado tudo o que sempre buscou, não em grandes fortunas ou negócios milionários, mas no amor simples e sincero de uma mulher que o via pelo que ele realmente era. Não o homem que a sociedade sonhara, mas o homem que, com seus defeitos e sua história, havia se tornado alguém melhor. Após a cerimônia, Lucas e Sara foram recebidos com abraços calorosos dos amigos, incluindo John, que sorria como se sempre soubesse que as coisas terminariam exatamente assim. E além de Sara, Lucas viu o futuro se desenrolar diante de seus olhos. 2 pequenos bebês, gêmeos, descansavam pacificamente em um carrinho ao lado do altar. Seus filhos, fruto do amor que Lucas e Sara construíram juntos. Lucas olhou para as crianças e depois para Sara, sentindo-se mais completo do que jamais imaginara. Ele havia encontrado a verdadeira riqueza da vida: amor, família e paz interior. Nada, absolutamente nada, poderia se comparar a isso. E assim, enquanto o sol se punha no horizonte, Lucas sabia que, apesar de tudo que havia perdido, havia conquistado algo muito maior. Ele não precisava do passado para definir seu futuro. Tudo o que precisava estava bem ali, ao seu lado, em Sara e nas crianças que agora davam sentido a tudo. E desta vez, ele sabia que havia encontrado o que realmente importava. Você acha que Lucas deveria ter perdoado Emily? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Sua participação significa muito para nós. Se esta história tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como esta. Obrigado por assistir.